ele, né? Aí. Esse senhor aqui, esse aqui é o Pelé, né? Todo mundo sabe, claro. O senhor é o Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória. Aliás, o nome do estádio do Pacaembu foi em homenagem a ele, o Paulo Machado de Carvalho. E talvez se não fosse esse senhor aí, o Brasil não teria sido campeão em 58, e pouca gente sabe disso. Primeiro porque ele profissionalizou a seleção brasileira naquela época, pela primeira vez em termos de Copa do Mundo, né? E até 38, que foi a última Copa antes de 50, que teve a paralisação com a Segunda Guerra Mundial, a seleção brasileira era praticamente um catado, amador, totalmente amador. E a partir da chegada do Paulo Machado de Carvalho, isso mudou, né? E esse garoto que está aí, na época o garoto, né? Hoje ele já é um avô, Pelé. Ele tinha 16 anos na época e por pouco ele não foi para a Copa, essa Copa de 58. Primeiro porque quem ia apostar naquela época num garoto de 16 anos, aliás, os dois nomes que eram queimados, vamos dizer assim, na época eram o Pelé e o Garrincha, né, naquela Copa, né, porque vão apostar num moleque de 16 anos e num perna torta, né, acabando foram os dois maiores jogadores do Brasil em todos os tempos, né. Mas o Pelé teve um amistoso aqui da seleção brasileira antes de ir para a Suécia, foi aqui no Pacaembu, Corinthians e seleção brasileira. E naquela época os corintianos queriam que a seleção levasse o Luizinho, o pequeno polegar, né? Que era o grande ídolo do Corinthians, né? Desde aquela época já tinha aquele lance de carioca e paulista, aquela rincha e tal. Então a torcida do Corinthians queria o Luizinho e o Luizinho não foi convocado. E aí jogou o Brasil contra o Corinthians. E o Corinthians tinha um zagueiro que chamava Ari Clemente. E o Ari deu uma pegada no Pelé, no tornozelo dele, que quase arrancou o tornozelo do Pelé, né? E o Brasil ganhou de 5-0 do Corinthians naquele jogo, aquela oportunidade, né? Aí, verdade ou mentira, disse que o Pelé no vestiário falou que enquanto ele jogasse, o Corinthians nunca mais ia ser campeão, né? Se é verdade ou não, não sei, o Corinthians só foi campeão 12 dias depois que ele se aposentou, em 77. Maldito legal. Ele jogou 50 vezes contra o Corinthians e marcou 51 gols. Aí que ninguém queria levar o Pelé pra Suécia mesmo, de jeito nenhum. Então, pô, você vai levar esse moleque que não vai jogar nada e ainda quebrado, né? Tanto que o Pelé estreou na terceira partida do Mundial só contra a Inglaterra, né? E o Paulo Machado de Carvalho que bancou a ida do Pelé pra Copa. Aí beleza, chegando lá na Suécia, o Brasil, como azarão da Copa, né, chegou a decisão contra os donos da casa, o time da Suécia. E hoje em dia é uma festa, né? Todo mundo tem trocentos uniformes aí, né? Pra jogar e tal. Naquela época não, era um só. Os caras foram com uma camisa, só jogava, tinha que lavar e depois secar e já tá pronto para outro jogo. E o Brasil não tinha outra camisa, só tinha camisa amarela. E a Suécia também. Aí fizeram um sorteio mandrake lá e a Suécia ganhou o direito de entrar com a camisa e o Brasil não tinha outra camisa para jogar. Aí os caras tiveram que ir correndo lá no time da segunda divisão. Coisa absurda, né? Tiveram que cortar os números da camisa, costurar na outra, na camisa azul. Só que daí ninguém quis. Ninguém queria jogar, nenhum dos jogadores queria jogar com a camisa azul. Porque em 50 o Brasil tinha jogado com a camisa branca, né? Contra o Uruguai aqui no Maracanã, e o Brasil perdeu a Copa aqui. Então todo mundo achava que se não jogasse com a amarela ia ser zica e o Brasil ia perder de novo. E os jogadores não queriam entrar em campo com aquela camisa, não tinha jeito, era a única camisa. Foi aí que entrou o papel do líder, do motivador, do Paulo Machado de Carvalho, né? Ele teve que criar uma situação nova, até um tanto quanto, sei lá, meio que absurda, para poder motivar os caras, isso às vésperas da partida. E nada ele conseguia fazer. Aí ele teve uma ideia, ele reuniu todo o elenco e falou assim, bom, nós vamos jogar com a camisa azul e não vai dar nenhum azar a camisa azul, porque a camisa azul é a cor do manto de Nossa Senhora da Aparecida. Aí os caras abraçaram a conversa dele. Aí o que era zica passou a ser sorte. E o Brasil ganhou da Suécia de 5-2 e foi campeão mundial pela primeira vez. Então aí a gente consegue, nessa história aí que rolou no Brasil, entender o papel do líder, né? Do líder motivador. Muitas vezes isso está mais importante até do que a própria consciência técnica, do que o próprio rendimento de cada um. É a forma de você poder motivar o cara a fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa ser feito. E isso Paulo Machado de Carvalho ele fez com uma maestria impressionante, né? Tem um outro assunto aqui, foto 3, por favor.
Isso aí é o Neco, Manuel Nunes, primeiro ídolo da história do Corinthians. Um jogador épico aí e tal. Esses caras vão ter que dramatizar isso aqui, meu mano. Entendeu? Vão ter que dramatizar essa aqui. Ó, preciso de 2 voluntários, ele tá valendo um livro pra cada um aqui. Quem se habilita aqui, por favor, gente? Eu já tô gravando, hein? Já tá gravando. Quem é corintiano aqui? Qual é corintiano aí? Cheguei, tem que ser um corintiano, tem que ter meio cara de bandido também. Pode vir. Quem que vai ser o bandido, vocês dois? Paulo, Tá filmando não, né? O Eudes e o André. Oh, desculpa. Chama você de André, cara? André sou eu, pô. O Eudes e o Vicente vão representar aqui a saga do Neco. Porque é o seguinte. O Neco ele é igualzinho os jogadores de hoje, entendeu? Ele jogava por amor, entendeu? Igualzinho até hoje, né? Esse cara joga por amor, hoje totalmente, né? E o Corinthians foi campeão paulista. Amor a dinheiro. Mas o Neco cravou a camisa, né? Tanto que a primeira bola do Corinthians foi ele que comprou a grana dele, porque ele trabalhava como carpinteiro, então ele comprou a primeira bola do Corinthians. Bola em capotão. E o Corinthians foi campeão paulista em primeira vez em 1914, só que ele era da Liga Paulista de Futebol. Tinha 2 ligas naquela oportunidade, né? E a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que tinha o Germânio, o Mackenzie, então era mais elitizado. Né? E o Neco, ele era um jogador, o Corinthians não era um dirigente, né? Era um jogador do Corinthians, mas ele assumiu um papel de líder que salvou a história do Corinthians em 1915. Eu sei que tem muita gente que queria que ele se afundasse, entendeu? Naquela época, né? Mas para a maioria da nação alvinegra, que aqui está representada pelos nossos amigos Eudes e Vicente, o Neco conseguiu salvar com o ato da mais pura liderança total. Por exemplo, posso pôr uma cadeira aqui? Não? Com licença. Vou pôr uma cadeira aqui. Quem vai ser o Neco? Vicente, né? Vicente é o Neco. Vamos colocar aqui. Faz conta que o top 10 era os bens do Corinthians, tá? Só que o que acontecia? O Corinthians, ele queria passar para essa liga mais elitizada, né? Só que o Corinthians era um time do povo naquela época. É hoje. Na época era muito mais ainda, né? Time de operários e tal. E o futebol, diferente do que ele é hoje, ele era disputado por elites, né? Por nobres e tal. Né? Não queriam pobre jogando bola naquela época. Muito menos o Corinthians, né? Não sei porquê, né? E aí o Corinthians queria passar para essa liga mais elitizada e não deixaram o Corinthians passar de jeito nenhum para a liga. Pô, vai pôr um time de pobretão para jogar aqui no meio dos ricos e tal, né? Não vai passar. Só que ele queria voltar para a liga que ele estava, para a liga anterior. A liga anterior falou, não, você quis sair, agora você não vai voltar. E o Corinthians no ano de 1915 não jogou nada, nenhum campeonato, e estava à beira da falência já naquela época. Ele não jogava, não fazia amistoso, nada, não tinha nenhuma receita para o clube, e estava quebrando o Corinthians. E ninguém sabia o que ia fazer, entendeu? Aí vamos supor que esse aqui é o Corinthians, esse aqui é o Neco. Neco, gente, apresenta o Neco para vocês. Vicente é o Neco. Você ama o Corinthians, não ama? Você é o Neco. Ok. Você ama o Corinthians, não ama? O Corinthians vai quebrar, Neco. O Eudes é um credor. Ele vai vir buscar os bens do Corinthians. Aí o que o Neco fez? Ele, na calada da noite, em São Paulo, da São Paulo na época, ele foi lá no Corinthians, venha para o Corinthians, Neco, por favor, venha. Pega os bens do Corinthians, tucadinho, pá, sai vazado. Não, Neco, foge, Neco. Aí no dia seguinte o Eudes veio, Eudes, faz favor, Eudes, o Corinthians está aqui, vem pegar os bens do Corinthians aqui. Ué, cadê os bens? Não sei. Roubaram os bens do Corinthians. Oh, brincadeira, hein? O que aconteceu? Foi um palmeirense. Pode ser. Aí o Neco foi injuriado e foi embora, eu sempre corintiano, não é? Aí o Neco ficou injuriado e foi embora. Foi embora, injuriado. E foi embora. E saiu vazado. Aí chegou um pouco mais pra frente e tal, né? Pode sentar, né? Obrigado. Aí quando os credores, quando o Corinthians conseguiu em 1916 voltar pra liga, tal,